entra mais gente. O dia que eu aviso logo em cima do horário, aí entra pouca gente. Pessoal, bom dia então. Espero que vocês estejam bem, tá certo? Vamos começar nossa aulinha aqui. Podem interromper à vontade, fiquem tranquilos, tá certo? Vamos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é os experimentos fatoriais. É uma coisa que a gente usa demais da conta, tá? Então, possivelmente muito do TC de vocês pode sair de um experimento fatorial, então muita atenção. A aula nossa, ela vai começar hoje e vai terminar semana que vem, tá certo? Porque hoje nós vamos ver uma parte e depois na semana que vem a gente vai ver outra parte. Aí a gente vai explicar mais ou menos como é que vai funcionar essa dinâmica aí, tá? Então, só para vocês terem noção como é que vai funcionar. Então, apresentando aqui para vocês. Então, hoje nós vamos ver experimentos fatoriais, né? E aí, como primeira parte, nós vamos ver quando é a ausência de interação. Daqui a pouquinho, eu vou explicar o que significa essa ausência de interação, tá? A gente precisa explicar algumas coisinhas para vocês entenderem o que é essa interação. Bom, quando a gente fala em experimentos fatoriais, né, o que a gente está falando? Bom, é um rearranjo, né, é uma forma de rearranjar experimentos de forma que você possa estudar simultaneamente dois ou até mais fatores, né, cada um deles com 2 ou mais níveis. Isso é muito importante. O que quer dizer isso, professor? Bom, quer dizer o seguinte, nessa forma, você pode, por exemplo, usar 2 tratamentos ao mesmo tempo. Muitas vezes é de interesse do orientador saber como que por exemplo, algum experimento pode se comportar, não só com um tratamento, como 2 ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui simples, né? Imagine um engenheiro agrônomo que está avaliando, por exemplo, uma determinada cultura, e ele quer saber, por exemplo, uma questão de espaçamento, né, para uma determinada cultura, ele está tentando encontrar o melhor espaçamento, e também encontrar, por exemplo, a melhor dose de adubação, então. Então, ele quer confrontar os dois ao mesmo tempo, porque ele quer saber qual seria a melhor dose e qual seria, né, o melhor espaçamento para aquela determinada cultura. E aí, a gente vai ver que nem sempre as respostas separadas desses fatores podem dar o mesmo resultado. Porque ele poderia muito simplesmente fazer o seguinte, bom, então eu vou fazer primeiro um ensaio, vou fazer primeiro um experimento, olhando apenas dose. Vou, né, colocar diversas doses ali e ver qual dose dá maior produtividade. Pronto. Feito isso, o que ele faz depois? Agora eu vou observar qual vai ser o melhor espaçamento. E aí ele faz uma experiência, né, faz um experimento, pensando, né, em avaliar vários espaçamentos para encontrar o melhor espaçamento. Só que o que ele deixa de estudar quando ele faz os experimentos separadamente? Será que existe uma combinação ótima para um determinado espaçamento com um determinado dose de adubação para que a planta dê uma resposta muito melhor do que os resultados em separado? Então, quando você faz experimentos juntos, em conjunto, você tem essa resposta. Essa resposta, essa união de 2 fatores que possa fazer com que uma cultura dê uma resposta diferente do que se elas estivessem separadas, a gente chama de interação. Interação significa dizer que, né, um fator age junto com o outro fator, fazendo com que a união, né, desses 2 fatores, que há um aumento na resposta, né, de 2 tratamentos, pelo simples fato desses caras estarem relacionados, né, eles terem uma certa inter-relação que faz com que os 2 se beneficiem. Isso é chamado interação. Nem sempre ela vai ocorrer, mas em alguns casos ela ocorre. E quando ela ocorre, ela faz com que as respostas sejam diferentes. Ela muda a ordem das respostas. E por isso que é importante esse estudo, né? E por isso a importância
de experimentos fatoriais. Então, vocês vão ver que, né, o experimento fatorial, ele é um rearranjo da sua experimentação. Você pode fazer um experimento fatorial em DIC, você pode fazer um experimento fatorial em DBC, em DQL, não tem problema algum. Porque eles são delineamentos. O que a gente não pode esquecer o que é um delineamento. O delineamento é a forma como você vai distribuir os seus tratamentos para as suas unidades experimentais. Só que o experimento fatorial não tem nada a ver com delineamento. Ele faz o seguinte, bom, como que eu posso agregar dois experimentos juntos? Seja ele em DIC, DBC ou DQL, não tem problema. Né? Então, não tem problema qual delineamento ele vai ser. A ideia é você juntar as duas informações ao mesmo tempo. Então, por isso, a importância do estudo dos experimentos fatoriais. Tá? Bom, então é um tipo de esquema, ou seja, uma forma de organização de tratamentos, não é um delineamento, certo? Então, ele não é um delineamento. E aí, eu dei como exemplo aqui, né, que a gente pode usar um DIC com DPC tranquilamente em experimentos fatoriais, tá? E aí, nos experimentos fatoriais, cada nível de um fator combina com todos os níveis dos outros fatores. Vou entender o que eu estou falando. Bom, significa que se eu tiver 3 tratamentos para um determinado fator e 4 tratamentos para um outro fator, eles vão ter que se combinar. De forma que 3 tratamentos de um fator com 4 do outro vai dar 3 vezes 4, eu vou ter 12 tratamentos no total. Tá certo? Por que 12? Ora, vamos imaginar que esse aqui, ó, que tenha 3 fatores, 3 níveis, seja o tratamento A. E isso vai ter A1, A2, A3. E vamos imaginar que aqui eu tenha 4 tratamentos do fator B. Então, eu vou ter B1, B2, B3, B4. Esses 3 aqui, com esses 4, vão ter que se combinar. De que forma? Vai ter um dos tratamentos que vai ser o A1 com o B1. Depois vai ser o A1 com o B2. Depois vai ser o A1 com o B3. E, por fim, o A1 com o B4. Depois eu faço com o A2, né? O A2 com B1, o A2 com B2, o A2 com B3, o A2 com B4. E, por fim, o A3 com B1, o A3 com B2, o A3 com B3 e o A3 com B4. Então, no final, você vai ter 12 tratamentos, justamente porque você está combinando esses fatores, tá certo? Por isso que eu estou dizendo aqui que nos experimentos fatoriais, cada nível de um fator combina com todos os níveis dos outros fatores, tá certo? Eles têm que se combinarem. E essas combinações desses níveis serão os tratamentos. Então, por exemplo, aqui eu dei um exemplo de um fator, um fator que tenha 2 níveis, com um fator que tenha 3 níveis. Então, 2 níveis, por exemplo, A1, A2, com o outro que é B1, B2, B3, vão dar 6 tratamentos, que é lógico, né? Vai ser A1, B1, A1, B2, A1, B3, depois A2, B1, A2, B2, A2, B3, a combinação entre eles. Nesse caso, nós vamos ter um efeito que a gente chama de efeito principal, que é o efeito de cada fator, independente dos efeitos dos outros fatores, e o efeito da interação. Bom, o efeito principal é o efeito que cada um daqueles fatores vão agir. Então, como se você estivesse fazendo experimento sozinho. Quando você estivesse fazendo experimento sozinho, o A1 ia ter as suas respostas, o efeito A ia ter suas respostas, o efeito B também teria suas respostas, pronto. Isso aconteceria se eu estivesse fazendo 2 tratamentos separados. Acontece que quando eu estou fazendo o tratamento conjunto, eu tenho essas respostas dele separado, mas tem a resposta da interação, que é quando um age ao conjunto do outro, certo? É o efeito simultâneo. A gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho. Eu vou explicar isso melhor, calma aí. Então, a interação, quando os 2 fatores em conjunto dão uma resposta diferente do que se fosse analisado separadamente, Então, isso é que é a interação. Quando um fator, quando o nível de um fator junta com o nível de um outro fator, e esses caras dão uma resposta muito diferente do que os fatores em separados, eu digo que houve uma interação. Se isso não ocorre, eu digo que não houve interação. Um exemplo bom é esse aqui, ó.
Vamos imaginar que eu estou trabalhando com uma cultura, e aí a gente está... E aqui é um exemplo quando não há interação, né? Eu estou avaliando dessa cultura a altura da planta. Poderia ser, por exemplo, a altura da planta de milho, né? E aí eu monto um experimento. De que forma? Eu quero avaliar, então, 2 tipos de espaçamento para o milho, né? 2 tipos de espaçamento para o milho aqui, sei lá, 20 centímetros e 30 centímetros, né? E 3 variedades de milho que a gente está trabalhando aqui. Então, a variedade 1, variedade 2, variedade 3, certo? Então, aqui eu tenho, então, olha, um nível de um fator, né? Aliás, um fator com 2 níveis, e aqui eu tenho outro fator com 3 níveis. Eu poderia simplesmente ir lá e fazer esse experimento separadamente, né? Então, escolher uma dessas variedades aqui, né? Por exemplo, vou escolher a variedade 1. Aí eu escolho a variedade 1 e faço lá, né? Qual o melhor espaçamento? E aí eu acho o melhor espaçamento aqui. Aí depois eu pego as variedades e falo assim, agora eu vou fazer um experimento, né? Só analisando as variedades. Eu escolho um dos espaçamentos aqui e faço. E aí eu vou achar qual a melhor variedade. Só que o que acontece nesse caso? Será que não existe um espaçamento aqui que, ao juntar com uma determinada variedade, vai dar uma resposta diferente, né? Quando eu tenho esse tipo de gráfico aqui, significa que isso não há interação. Por quê? Vamos analisar. Olha só. Se ao fazer o experimento em conjunto, ao eu juntar aqui, por exemplo, espaçamento e variedades, então, para o espaçamento 1, a variedade 1 deu 8 de altura de planta, né, em centímetros, a variedade 2 deu 10 e a variedade 3 deu 12, né? Para o espaçamento 2, a variedade 1 deu 6, a variedade 2 deu 8 e a variedade 3 deu 10. Note que não houve diferença na escala das variedades. A variedade 1 era menor, a variedade 2 era intermediária e a variedade 3 era a maior, tanto para o espaçamento 1 quanto para o espaçamento 2. Então, quando você plota o gráfico desse experimento, dá para você notar, por exemplo, aqui ó, em verdinho o espaçamento 1, né? Desculpa, o espaçamento 2, em verdinho aqui tem o espaçamento 2, né? E em vermelho o espaçamento 1. Note que não houve mudança na ordem desses camaradas, né? A variedade 1 para o espaçamento 1 foi a menor, a variedade 2 para o espaçamento 1 foi a intermediária e a variedade 3 para o espaçamento 1 foi a maior. O mesmo aconteceu para o segundo espaçamento. Então, quando eu tenho um tipo desse aqui, né, de resposta, significa que espaçamento e variedades, elas não interagem entre si. Eu posso fazer experimentos junto com eles em conjunto, mas eu sei que não, a única vantagem de fazer o experimento em conjunto é para eu ganhar tempo, porque não tem resposta, né, que possa alterar, né, as respostas possíveis, né, ou esperadas pelo uso desses dois fatores em conjunto. Então, a única vantagem que se tem quando você não tem nenhuma interação é você aplicar um experimento e ganhar tempo. Muitas vezes a gente precisa de ganhar tempo, né? Experimentos são caros, não é barato, existe mão de obra, exige gasto de produtos. Então, você pode fazer, por exemplo, um experimento, sabendo que não há interação, você está ganhando tempo. E ganhando, lógico, né? Economizando aí dinheiro de alguma forma, certo? Mas e quando acontece essa situação? A mesma. Só que agora com a presença da interação. Vamos entender aqui. Olha lá. No espaçamento 1, a variedade 1 era menor, deu 2, a variedade 2 ficou em 4 e a variedade 3 ficou em 6. Ou seja, a variedade 1 era menor, a variedade 2 era intermediária, a variedade 3 era maior, né? Mas para o espaçamento 2, a variedade 1 continuou sendo menor, aliás, a intermediária, a variedade 2 foi a melhor e a variedade 3 foi a piorzinha. Então, note que houve uma mudança na ordem aqui, né? Isso
é uma causa de interação. A mudança na ordem é diferente do experimento, do primeiro experimento. Então, plotando o gráfico, você percebe que existe essa interação. Olha lá, né? Então, o espaçamento 2, que é o verdinho aqui, ó, a variedade 1, ela é, nesse caso, a intermediária. A variedade 2 foi a que deu a maior resposta. E a variedade 3 foi a que teve o pior desempenho. Enquanto, no espaçamento 1, isso acontece igual ao experimento anterior, né? A variedade 1 é menor, a variedade 2 é intermediária, a variedade 3 é melhor. Isso é causa da interação. O que a interação faz? A interação muda a ordem das respostas, tá certo? Lá no primeiro experimento, a variedade 3, se o meu objetivo fosse escolher maior altura de planta, a variedade 3 possivelmente é uma candidata, né? Para ser melhor variedade. O que a gente precisava de ver aqui é só se teria diferença estatística entre elas, né? Tinha que fazer uma nova para saber se havia diferença estatística entre elas. No caso de rejeitar a nova, o que a gente precisava fazer? Um teste aí de comparação de média para saber qual era a melhor resposta. Mas a gente poderia, então, já afirmar, se a nova desse, né, significância, eu já poderia afirmar que a variedade 3, nesse caso, seria a mais interessante, e a gente só ficaria esperando a resposta do teste de comparação de média para saber se a variedade 2 também seria interessante ou não, né? Mas nesse caso aqui, quando há interação, a coisa muda de figura, porque eu posso possivelmente indicar a variedade 3 se eu quero plantas mais altas, né? Eu posso indicar a variedade 3 para o espaçamento 1, mas, desculpa, pessoal, eu devo indicar a variedade 2 para o espaçamento 2, porque ela sim é a melhor, tá bom? Então muda a ordem, né? Enquanto lá no primeiro eu só deveria indicar a variedade 3, aqui eu tenho que indicar a variedade 3 para o espaçamento 1 e 2 para o espaçamento 2. Isso é interação. Todo mundo entendeu, pessoal, como que funciona a interação agora? Conseguiram entender a ideia? Sim, sim. Ótimo. Então, qual é a vantagem, né? A vantagem, economia de tempo e recursos, né? Como eu disse, né? Você acaba fazendo 2 experimentos ao mesmo tempo aí, né? Você pode estudar os efeitos que a gente chama de efeitos principais e a interação, ou seja, você pode estudar os efeitos de cada um daqueles fatores em separado, mas pode estudar também a interação em conjunto, né? A grande vantagem também é que o grau de liberdade do resíduo, nesse caso, vai ser muito alto, porque você está envolvendo 2 experimentos muito altos, né? Então, você vai ver que ele dá um pouco mais alto, né? E você, então, precisa de maior número de unidades experimentais em relação aos experimentos simples, para que você garanta um grau de liberdade de resíduo mais alto. Então, aqui, para experimentos fatoriais, você tem que trabalhar com números maiores. Porque se você trabalhar com números pequenos, aí você arrisca ter um grau de liberdade muito pequeno para o resíduo. E a gente já conversou sobre o grau de liberdade no resíduo, né? Nós já falamos que o grau de liberdade do resíduo, o mínimo a gente acha que seria um número 8, alguns pesquisadores falam que pelo menos um 10, né? O fato é que grau de liberdade do resíduo muito pequeno implica numa possível não rejeição de H0, e você não rejeitar H0 é muito ruim. Por quê? Porque você faz um experimento não para tentar encontrar que as coisas são iguais, mas para encontrar que algo é diferente. A maioria dos experimentos você faz com esse objetivo, né? O meu objetivo é o quê? É tentar obter um tratamento ali que seja diferente dos demais. Então, você quer que rejeite H0. A maioria dos experimentos são realizados com o objetivo de rejeitar a hipótese, né? Além disso, também, quando você tem um grau de liberdade alto, significa que o seu espaço amostral é muito maior. Isso é importante, né?
você pegar uma amostra grande da população. Porque se você pega uma amostra pequena da população, você pode estar fazendo inferências erradas. Vamos imaginar aí uma corrida presidencial, né? Se a gente fosse fazer, por exemplo, essas pesquisas para intenção de voto, se a gente fosse fazer apenas numa região, eu não correria o risco de errar, né? Eu não corro muito risco, por exemplo, de pegar uma determinada região que possa ser mais favorável ao candidato A, enquanto a outra região seja mais favorável ao candidato B. Então, é por isso que as pesquisas de opinião, essas pesquisas, né, são feitas em todas as unidades da federação. Eles precisam saber, eles precisam escutar a opinião de todas as pessoas para que essa pesquisa ela seja mais representativa possível, né? Que tem um espaço amostral muito grande. Então, quanto maior o número de unidades experimentais, mais fidedigna é a sua experimentação, porque você representa mais o ambiente que você está fazendo a sua pesquisa, tá certo? Isso é muito importante. Deixa eu dar um exemplo aqui, bem interessante, que vai culminar com essa ideia dos experimentos fatoriais que a gente está falando aqui. Então, é um exemplo que, inclusive, está lá naquela apostila que a gente usa, a apostila da UFV, né, a estatística experimental. É um exemplo muito interessante, tá? E ele diz o seguinte, veja bem, foi realizada uma pesquisa para testar 2 tipos de ambiente. É algo que, lógico, gente, isso aí já foi feito há muitos anos, tá? Mas só para vocês terem ideia. Um ambiente com luz artificial e sem luz artificial no período da noite, e 2 tipos de ração. Uma ração que tinha cálcio e outra sem cálcio. Para quê? Para aplicar em poedeiras, né? Em galinhas poedeiras. Qual que é o objetivo desse pessoal? Eles querem saber o seguinte, a luz interfere na produção de ovos? Outra coisa, a presença de cálcio na ração interfere na produção de ovos? Então, eles fizeram um experimento para saber, olha que interessante, né? Eles poderiam fazer esse experimento separadamente. Vou fazer só com luz separado, né? Vou fazer primeiro para ver se tem diferença em um ambiente com luz e outro ambiente sem luz. E eles poderiam depois fazer uma outra experiência com a ração, com cálcio sem cálcio, né? E aí ter as respostas separadamente. Mas eles decidiram fazer esse experimento em conjunto. Para quê? Economia de espaço, economia de recursos, para ver se há interação entre eles, tá certo? Então, para esse experimento, eles usaram 24 poedeiras, que eram similares em termos de produção, escolhidas aleatoriamente, o que é importante, nesse caso aqui, dizendo que foi ao acaso. Então, nós temos repetição e ao acaso aqui, né? Isso é muito bom. Ao final da avaliação, foram obtidos os seguintes resultados, né? Que ele marcou como ovos por poedeira. Então, para o ambiente à noite, ele tinha um ambiente que tinha luz artificial e um ambiente sem luz artificial. Além disso, ele tinha 2 tipos de ração, uma com cálcio e sem cálcio. Então, ele pegou as 24 poedeiras, dividiu ela em 4 grupos, com 6 poedeiras cada um. O primeiro grupo era ração com cálcio e ambiente à noite com luz artificial. E aí ele teve as respostas das produtividades aqui, da produção de ovos aqui, tá certo? Qual prazo, professor? Sei lá, 60 dias, né? Pegou 60 dias de produção de ovos aí, por exemplo, né? E viu lá quanto que deu aproximadamente lá, né? E aí, o que ele fez? Ele pegou a mesma ração com cálcio e aplicou para as aves que estavam num ambiente sem luz artificial. Ou seja, à noite a luz era apagada. Então, ele teve essa produtividade aí, ó, né? Aí depois ele pegou uma outra ração, que era sem cálcio, com um ambiente com luz artificial à noite, né? E teve essa resposta. E depois uma ração sem cálcio, com um ambiente sem luz artificial, e teve essa resposta aí. Então, olha lá. Lembra que no experimento, lá quando eu estava falando sobre os experimentos fatoriais, eu tenho que falar o seguinte, olha, o nível de um fator tem que estar combinado com o nível do outro fator, né? Com todas as combinações. Então, ó, o fator ambiente, à noite, né, com luz e sem luz, ele está combinado com todos os tipos de ração que tinha, que era com cálcio e sem cálcio. Então, note que você tem 4 tratamentos. Por que 4 tratamentos? Olha, um é ração com cálcio e com luz artificial. O outro tratamento é ração com cálcio
sem luz artificial. O terceiro tratamento seria uma ração sem cálcio, com luz artificial. E o quarto tratamento seria uma ração sem cálcio, sem luz artificial. Então, note que nós temos aqui, então, 4 possíveis tratamentos, né? E ele pede. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Bom, e ele pede, ao nível de 1% de probabilidade, e admitindo que se trata de um experimento instalado segundo o DIC, ele fez um DIC, note que não tem nada a ver com experimentos fatoriais, os experimentos fatoriais é o rearranjo, o DIC é o delineamento inteiramente casualizado. Ele quer saber, 3 coisas que ele quer saber. Primeiro, pode-se afirmar que o tipo de ração e o tipo de ambiente atuam independentemente na produção de ovos? O que ele está querendo saber aqui? Ele está querendo saber o seguinte, tem interação entre a produção de ovos, quando eu uso ração com cálcio ou sem cálcio, ou luz artificial ou sem luz artificial à noite? Ele quer saber isso. Letra B, ele quer saber qual tipo de ração você deve recomendar nesse caso. E letra C, qual tipo de ambiente você deve recomendar nesse caso. Então, a gente vai fazer isso aí. Bom? Tranquilo até aqui? Bom. Tranquilo. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, que é muito interessante. Não é necessário, mas ajuda muito. A gente dá uma organização na tabela. É a mesma tabela lá, ó. Tem mudança nenhuma, é a mesma tabela. Só que, veja bem, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar informações dessa tabela aqui para facilitar a vida da gente enquanto a gente vai calcular. Você só precisa fazer isso se você for fazer os cálculos à mão. Quando a gente for ver lá, fazer esse cálculo, né, fazer esse mesmo cálculo no SAS, por exemplo, ou em qualquer outro software, a gente não precisa preocupar com isso, tá certo? Mas para fazer isso à mão, olha só, nós vamos fazer esse quadro auxiliar aqui. Tem as mesmas coisas, ração, com cálcio, sem cálcio, ambiente à noite, com luz artificial, sem luz artificial. Só que aqui eu vou colocar alguns totais aqui para facilitar a vida da gente. O que eu vou fazer? Eu vou somar aqui, 50 mais 52, né? Mais 48, mais 54, mais 52, mais 50. Então, eu vou somar isso aqui, 50 com 52, 102. 102 com 48, 150. 150 com 54, 204. 204 com 52, 256. 256 com 50, 306. Pronto. Vou colocar aqui, 306. E vou colocar entre parênteses, lá assim, bem subscrito aqui, dizendo o seguinte, que esses 306 vieram de 6 informações que eu somei. Tá certo? Isso é só para ajudar, viu, galera? Então, eu somei, estou dizendo o seguinte, olha, esse aqui representa 306, é o somatório, e eu somei 6 médias aqui. Aí, eu vou fazer por debaixo a mesma coisa, e para os outros dois a mesma coisa, todos com 6. O que eu vou fazer também? Eu vou somar esses caras. Olha aqui, se eu somar 306 com 290, dá 596. Então, 6 mais 6, 12. 596 corresponde a 12 coisas que eu somei. É como se eu pegasse 50, mais 52, mais 48, mais 54, mais 52, mais 50, mais 49, mais 52, mais 50, mais 48, mais 46 e mais 45. Somar toda essa linha aqui, isso aqui vai dar 12. Por isso que eu coloquei 12. Se eu somar toda essa linha, dá 596. Vou fazer a mesma coisa com a de baixo. Se eu somar 264 com 241, dá 505, que corresponde também a 12 unidades experimentais que eu somei. E vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Se eu somar 306 com 264, dá 570, que também corresponde a 12 coisas que eu somei. É como se eu tivesse pegado esses, né, todos esses aqui, todos esses aqui, né? E, por fim, vou fazer o mesmo com o de baixo, né? Se eu somar 570 com 531, isso vai me dar um total de 1.101. Esse valor tem que ser o mesmo que eu somar 596 com 505. 1.101 é como se eu pegasse todas as 24 unidades experimentais e somasse elas. Isso vai dar um total de 24 unidades experimentais. Lembra, eram 24 coelheiros.
Então, esse quadro é o quadro que vai nos ajudar, tá certo? Esse quadrinho aqui que vai ser muito importante para a gente, tá? Bom, feito isso, agora a gente vai poder fazer os quadros da nova, como a gente está acostumado. Só que o quadro da nova, ele é um pouquinho diferente, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Antes, vamos lançar a primeira hipótese. A primeira hipótese que nós vamos lançar é a seguinte, que ração com cálcio não tem, né, diferença alguma de ração sem cálcio. Lembra, a hipótese inicial sempre é igualdade, né? E como hipótese alternativa, a gente vai falar não H0. Esse não H0 aqui significa que ração com cálcio é diferente de ração sem cálcio. A ração com cálcio pode dar resultados maiores, a ração com cálcio pode dar resultados menores, mas não vai ser igual. A outra hipótese que nós vamos lançar é em relação ao ambiente, dizendo o seguinte, que o ambiente com luz não tem diferença do ambiente sem luz, né? E a hipótese alternativa é o não H0, ou seja, que é diferente a resposta de um ambiente com luz e sem luz. E aí, a gente vai fazer esse quadro da nova. Vamos lá ver o quadro da nova, como é que funciona. Bom, então, o quadro da nova, agora, ele apareceu um bocado de coisa aí que a gente não estava, né, que a gente estava acostumado. Primeiro, o que ela apareceu? Olha, ele apareceu a parte do cálcio. Ou seja, essa parte que a gente está avaliando, se há diferença entre o cálcio, com a ração com cálcio ou a ração sem cálcio. Eu poderia aqui colocar tranquilamente faturar, né? Eu quis colocar cálcio. Poderia cálcio ou faturar, não importa. O segundo que vai aparecer é o ambiente com luz e sem luz. Então, está aqui a fonte de variação, luz, né? Poderia ser fator B, eu quis escrever luz, tanto faz. E o terceiro é a interação. Olha lá, a interação. É quando eu tenho a relação de cálcio com luz ao mesmo tempo, tá certo? Inclusive, se eu quisesse fazer o lançamento da hipótese da interação, eu poderia. Eu poderia colocar aqui, ó, hipótese inicial, a interação entre cálcio e rações, né, com cálcio, né, e um ambiente com luz ou sem luz, né, e uma hipótese alternativa não H0. Eu poderia, inclusive, lançar essa hipótese aqui, se eu quisesse. Aí a gente passa um traço para mostrar o seguinte, olha, isso aqui é uma análise que eu vou fazer. Dessa parte, desse traço para baixo, é o DIC, tratamento de resíduo total, que a gente está acostumado. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, nós vamos separar essa parte aqui, ó, de cima, com a parte de baixo. A parte de baixo é um DIC normal, a gente vai, inclusive, fazer uma análise igual a gente faz no DIC. A única coisa diferente vai ser esse aqui, mas tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, cálcio, luz, cálcio versus luz, que é a interação, da onde que ele está inserido? Ele faz parte do tratamento. Não tem nada a ver com resíduo, ele está aqui dentro do tratamento. É como se você pegasse um tratamento e desdobrasse ele. E ao desdobrar ele, essa parte do tratamento, você tem uma parte que é só a cálcio, uma parte relacionada à luz e uma parte relacionada à interação entre eles. Por isso que a gente passa esse traço aqui para indicar que eles estão separados. E quando a gente for lançar o grau de liberdade, a gente vai lançar pensando nisso. Por exemplo, ó, quantas poedeiras eu tinha mesmo? 24, não era no total? Só que o grau de liberdade toma 1 fica quanto? 23, não é? Bom, então 24 menos 1, 23. Eu já poderia, se eu quisesse, pensar aqui em termos de tratamento, porque eu sei, olha, eu tenho 4 tratamentos, menos 1 dá 3, então deveria aparecer 3 aqui. Mas deixa eu explicar primeiro como é que a gente vai fazer com cálcio. Olha lá, quantos tipos de rações eu tenho? 2 tipos, ou é a ração com cálcio ou a ração sem cálcio. Só que o grau de liberdade leva 1, vai ficar 2 menos 1 igual a 1, né? Quantos tipos de ambiente também eu tenho? São 2, né? Ambiente com luz e sem luz, só que o grau de liberdade leva 1, fica 1 aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, sempre a interação vai ser o valor do grau de liberdade de cálcio vezes o grau de liberdade de luz. Então, 1 vezes 1 aqui, ó, dos graus de liberdade dá 1. Então, isso aqui vai aparecer 1 por causa disso. Lembra do tratamento? Eu disse, ó, tratamento, por que o tratamento vai ser 4 menos 1? Olha, eu tenho 4 tratamentos, menos 1 dá 3. Inclusive, galera, o tratamento sempre vai ser o somatório desses 3 aqui, ó. Sempre que eu somar
cálcio, luz e a interação, 1 mais 1, tem que dar o valor do tratamento. Por quê? Porque esses três aqui de cima são um desdobramento do tratamento. Então, tudo que tiver aqui para cálcio, luz e cálcio versus luz, tem que dar igual ao somatório de tratamento. E agora, daqui para baixo, a gente está acostumado a fazer, né? Isso aqui é um DIC, ó. 23 menos 3, o resíduo, então, vai dar 20. Professor, explica de novo, porque isso aí ficou muito complicado. Vamos lá. Bom, vamos explicar, então, de novo. Ó, eu tinha 4 unidades, desculpa, eu tinha 24 unidades experimentais. 24. Por que 24? Eram 24 poedeiros. O grau de liberdade de leva 1 fica 23. Tá aqui, bonitinho, 23. Tratamento, eu sei que eu tenho 4 tratamentos. Quais são eles? Ração com cálcio com luz artificial é um. Ração com cálcio sem luz artificial é outro. Ração sem cálcio com luz artificial é o terceiro. E ração sem cálcio sem luz artificial é o quarto. Então, eu tinha 4 tratamentos. O grau de liberdade leva 1 fica 3. Tá o 3 aqui bonitinho. 23 menos 3 dá 20. Pronto, resolveu aqui. E aqui em cima? É só um desdobramento do tratamento. Olha lá, cálcio. Eu tinha quantas rações com cálcio? São 2. Menos 1 do grau de liberdade fica 1. Luz. Luz é o quê? São 2 também. 2 menos 1 dá 1. Tá aqui. E o cálcio versus luz, ou eu pego multiplicando esses dois aqui, ou eu pego pela diferença de tratamento, menos cálcio, menos luz. Tem que dar esse cara aqui, porque a soma desses três tem que ser igual a esse aqui. Certinho? Então, feito isso, né? Note quanto que apareceu de grau de liberdade do resíduo. Ó, 20. Isso aqui é perfeito. Ó. Agora a gente vai calcular o quê? A soma de quadrados. Para calcular essa soma de quadrados, a gente faz o mesmo jeito que a gente já fez em todos os experimentos, né? Para o soma de quadrado total. Não tem diferença. É aquilo mesmo. Ó. Pegar cada um desses valores aqui, ó, cada um deles, elevar ao quadrado e somar. Então, a gente vai pegar lá, ó. Pega cada um deles, 50 elevado ao quadrado, 52 elevado ao quadrado, até o último aqui, que é 43 elevado ao quadrado, e vou extrair da correção. Quem que é a correção? A correção é o quê? É a soma de todos eles, de todo mundo, soma todo mundo. Depois de somar todo mundo, eu pego a soma final, né? Elevo ao quadrado e divido, nesse caso, por 24, porque eu tenho 24 unidades experimentais. Se a gente fizer isso, a primeira porção aqui dá 50.999, quase 51 mil aí, né? Menos, olha lá, 1.101 ao quadrado, era esperado, né? Esse aqui, a gente sabe que esse aqui é a soma de todo mundo, 1.101 ao quadrado, dividido por 24, que dá esse valor aí, e no final nós vamos ter, né, como soma de quadrado, 490,62, né? Então, é o valor que vai aparecer aqui na soma de quadrados aqui, total. Bom, se eu quisesse, eu já podia, inclusive, fazer um tratamento aqui, né? Pegava cada um desses tratamentos aqui, ó, 306 ao quadrado, 290 ao quadrado, 264 ao quadrado, 241 ao quadrado, soma todo mundo, divide por 6, porque cada um veio de 6 médias, né? E faça a correção. Mas vamos fazer primeiro o do cálcio ali, ó. Como é que vai ficar? Aliás, vamos fazer outro tratamento. Eu nem lembrava como é que eu tinha feito isso aqui. Vamos fazendo pelo tratamento aqui, olha que interessante. Ó. A gente já viu isso, ó. Olha lá, ó, 306 ao quadrado, 290 ao quadrado, 264 ao quadrado, 241 ao quadrado. Eu levo cada um deles ao quadrado, somo, depois divido por 6. Por que, professor, por 6? Lembra que por isso que a gente faz esse quadro auxiliar. Com esse 6 aqui, ó, eu vou dividir por 6, porque cada um desses valores aqui vieram de 6, né, 6 coisas que eu somei. Então, por isso que eu divido por 6. Menos, esse aqui é a correção, é o 50.508,38, é a mesma coisa que pegar 1.101 elevar ao quadrado e dividir por 24. Então, eu pego isso aí, extraio e obtenho lá a soma de quadrado do tratamento, que é 410,45, né? Inclusive, agora eu já posso ter o resíduo. Se eu quiser ter o resíduo aqui, ó, quanto vai ser o resíduo? 490,62 menos 410,45, pronto, eu já tenho o valor do resíduo aqui, ó, separado. Né? O resíduo é só esses dois aqui, normal. Tá? Daqui para cima é uma outra análise. Daqui para cima só corresponde a tratamento. Então, para obter resíduo aqui, eu devia ter feito isso antes, é só fazer 490,62 menos 410,45
pronto, eu já acho o valor do resíduo aí, que deve dar em torno de 80, sei lá, alguma coisa, né? 80,20, sei lá, alguma coisinha, tá bom? Mas vamos fazer aqui com cálcio, que vai ser o fator A, né? O primeiro fator. Bom, basta pegar o total só daquele fator, né? E dividir, aí a gente vai ver com o que a gente dividir aqui. Calma lá. Vamos só pegar aqui. Como é que a gente vai achar, então, soma de quadrado de fator? Eu vou pegar aqui, ó, 306, que é a ração com cálcio. Somar com 290, aliás, 306 ao quadrado, mais 290 ao quadrado, certo? Então, ó, 306 ao quadrado, mais 290 ao quadrado. E eu vou extrair de quem? Né? E vou dividir, aliás, por quem? Eu tenho que dividir isso aqui, ó, por 12, né? Então, eu vou ter que pegar aqui todos esses que têm ração com cálcio sem cálcio, ó, e dividir por 12. Por que por 12, professor? Ora, 596 não veio de duas médias que eu tive que somar aqui, ó. E cada média não tinha 6, então por isso que eu tenho que dividir por 12. Então, eu vou ter que pegar 596 ao quadrado, dividir por 12. 505 ao quadrado dividido por 12, eu estava falando pegar esse daqui ao quadrado aqui, né? Nem precisava, pode pegar aqui direto, 596 ao quadrado, 505 ao quadrado, dividido por 12, e aí, menos quem? Menos a correção. Se eu fizer isso, olha lá, menos a correção, eu vou achar 345,04. Então, explica de novo, professor, ficou com dúvida aqui. Bom, então o que eu vou fazer, ó? Aqui está os dois tipos de ração, com cálcio e sem cálcio. Vou pegar lá 596 ao quadrado. Vou pegar 505 ao quadrado, somar eles e dividir por 12. Por que por 12? Porque cada linha dessa aqui, para somar, eu somei 12 médias. Não é isso? 12 unidades experimentais. Tá? Pegado isso aí, eu vou tirar da correção. Sempre. E vou fazer a mesma coisa com outro fator, que é luz. Olha lá. Vou pegar aqui, ó, 570 elevado ao quadrado. 531 elevado ao quadrado, dividir também por 12, porque todos vieram de 12, e extrair da correção. Feito isso, eu vou achar 63,37. Tá aqui. E a interação? Como é que a gente vai obter interação? Ora, se eu sei que tratamento aqui, ó, que o grau de liberdade de tratamento vale 3, e eu sei que o grau de liberdade de cálcio vale 1, e o grau de liberdade de luz vale 1, o grau de liberdade da interação só pode ser 1, porque tem que somar esses 3 para dar esse aqui, não é? A interação nós vamos fazer a mesma coisa. Se eu já sei que o soma de quadrado de tratamento foi 410,45, e que a soma de quadrado de cálcio foi 345,04, e a soma de quadrado de luz foi 63,37, se eu fizer 410,45 menos 345,04 menos 63,37, eu tenho a interação. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Uma diferença entre a interação, então, vai ser o tratamento menos cada um dos fatores ali separadamente. Isso vai dar, então, 2,04. Tá certo? Então, se eu somar esses três aqui, tem que dar o tratamento. Certo? O resíduo, a gente já falou como é que funciona, né? O resíduo aí, basta diminuir um pelo outro ali, dá 80,17. Pronto. Então, a gente acha 80,17. Passou a parte difícil, agora os quadrados médios. Os quadrados médios é muito fácil, porque basta dividir a soma de quadrado pelo seu correspondente. Então, o quadrado médio de cálcio vai dar 345,04 dividido por 1, que vai dar ele próprio. O mesmo vai acontecer com a luz, né? Vai dar 63,37 dividido por 1, que também vai dar ele mesmo. A interação também vai ser a mesma coisa. 2,04 dividido por 1 vai ser 2,04. Tratamento vai ser 410,45 dividido por 3, que vai dar 136,82. E resíduo vai dar 80,17 dividido por 20, que dá 4. Né? Bom, feito isso, agora a gente pode calcular os F calculados. Né? O primeiro F calculado que nós vamos fazer é de tratamento. Então, olhando aí o F calculado de tratamento, né? Eu vou pegar lá, 136,82, dividir por 4, eu vou achar um F calculado de 34,12, e eu falei para vocês na última aula que um F calculado de 34,2 com certeza vai rejeitar H0. É um F muito alto, né?
Então, se a gente for pegar o F tabelado lá, vamos pegar o F tabelado, ó, mantém igualzinho o DIC. Como é que a gente pegava o F tabelado do DIC? 3,20, não era? Tratamento e resíduo. Só que ele quer que eu olhe a 1%. Vamos lá, então, olhar o F tabelado de 3,20 a 1% lá na tabela do DIC. Ó, desculpa, na tabela do F, né, para o DIC. Então, 3 na coluna, 20 na linha, dá 4,94. E esse valor, então, a gente sabe que ele é menor, né? F calculado ele é maior do que F tabelado. Então, rejeita essa hipótese inicial, que a gente pode falar, então, que há diferença estatística entre esses tratamentos. Então, há diferença estatística entre os tratamentos, então, pelo menos um desses tratamentos difere dos demais, certo? Difere dos demais aí. Ótimo. Agora, a gente precisa também fazer o estudo de cada um daqueles camaradas ali separadamente. Então, o primeiro que a gente vai fazer é o estudo da interação. Vamos ver se existe interação? Então, ó, o que a gente faz? A gente vai dividir lá, ó, 2,04 por quem? Pelo resíduo. Lembra? Sempre o resíduo vai estar aqui no denominador. Então, se eu pegar lá, ó, 2,04 dividir por 4,01, dá um F calculado de 0,13. E para eu achar o F tabelado aqui, o que eu vou olhar o F tabelado? Eu vou olhar o F tabelado da interação, que é 1, com o resíduo, que é 20, a 1%. Então, vamos olhar isso lá na tabela, ó, 1 e 20 está dando 8,10. Então, 8,10 é muito maior do que o meu F calculado. Então, o meu F calculado é menor que o meu F tabelado. E se ele é menor, eu digo que a interação foi não significativa, não rejeitou H0, não há significância. Dizer que não há significância, estou dizendo que não há interação. Então, não há interação entre cálcio e luz. Esses efeitos, eles agem separadamente, eles não agem em conjunto. Não existe nenhum nível de cálcio ou nenhum nível de luz para esses níveis que eu estudei que faça com que essa interação exista. Tá certo? Então, não quer dizer que nunca existe. Estou dizendo que para luz artificial e luz aliás, com ambientes com luz artificial e ambientes sem luz artificial, e rações com cálcio e sem cálcio, não há interação. Professor, então quer dizer que se eu tiver outros níveis, por exemplo, se eu começar a analisar níveis de cálcio, 2% de cálcio, 4% de cálcio, 6% de cálcio, também não vai ter interação? Não sei, eu não testei isso. Eu testei só 2 tipos de ração com cálcio e ração sem cálcio. Talvez se eu fizer um estudo com níveis de cálcios diferentes, né, 1% de cálcio, 2% de cálcio, 6% de cálcio, talvez aí sim haja interação entre ambiente com luz e sem luz. Mas para rações com cálcio e sem cálcio, em 2 ambientes com luz e sem luz, não há interação entre eles. Certinho? O que mais que a gente vai fazer? Ora, vamos analisar então com cálcio, né? Vamos ver lá. Então, pegamos aqui, ó, com cálcio. 345,04 dividido por 4,01, que é o resíduo. O F calculado de 86,04. Com certeza vai rejeitar H0, né? Se eu pegar o grau de liberdade lá, ó, de cálcio, e grau de liberdade de resíduo, que é 1,20 a 1%, também vai dar os mesmos 8,10, que foi o mesmo daqui, né? Nem precisa procurar lá. E aí a gente vê que F calculado é maior que F tabelado, pronto. Rejeita a hipótese inicial, foi significativo, significa que tem diferença estatística entre os 2 tipos de rações, com cálcio e sem cálcio, tá? E por fim, a gente faz com luz, né? Vamos fazer com luz aqui, então. Fazendo com luz, a gente vai fazer, então, ó, pegar lá, ó, 63,37, dividir por 4,01, eu vou achar o valor de 15,80, e aí 15,80 também vai ser maior que 8,10, porque a gente já sabe que vai dar 8,10 aqui, ó, porque como é 1,20, vai dar o mesmo valor para o grau de liberdade, desculpa, para os graus de liberdade, e o F tabelado, então, vai ser 8,10, também para eles. Mas, professor, gente, isso aqui foi uma coincidência, nem sempre isso aqui pode acontecer, tá? Que pode ser, por exemplo, grau de liberdade que pode ser 2, que pode ser 3, né? Nem sempre. Então, isso foi uma coincidência, tá bom? E aí, o F calculado maior que F tabelado rejeita a hipótese e também a diferença entre os 2 ambientes. Para terminar, vamos responder as perguntas que ele disse, né? Lembra lá a primeira pergunta?
Pode afirmar que o tipo de ração e o tipo de ambiente atuam independentemente na produção de ovos? Sim, né? Sim, eles atuam independentemente. Não há interação entre presença ou não de cálcio na ração e o fornecimento ou não de luz artificial contra a produção de ovos. Então, a gente pode afirmar que sim, eles atuam independentemente. Inclusive, eu tenho até que escrever isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Sim, pois, né, os dois fatores, né, ou não posso estar falando assim, ó. Sim, pois não há, vou deixar aqui, assim, fica até melhor. Não há interação entre presença ou não de cálcio na ração e fornecimento. Então, eles atuam independente, né? Eles não atuam dependentemente, eles atuam independentemente. Segunda pergunta. Qual seria o tipo de ração recomendada? E ele pede para usar o teste de Turing se necessário. Isso é uma pegadinha, bem pegadinha. Vamos lá. Por que eu não preciso usar o teste de Turing? E isso pode ser pegadinha, inclusive, com concurso público, essas coisas aí. Vamos lá. Ó, como a gente fez, né, um experimento apenas com 2 níveis, nesse caso aqui seria ração com cálcio e sem cálcio, a sua nova, ele já responde, né, sem precisar de fazer o teste de Turing. Por que já responde? Olha, a gente fez os testes aqui, né, fizemos os testes aqui, o teste F, e ele concluiu o seguinte, que há diferença estatística entre rações com cálcio e sem cálcio. Então, se há diferença estatística, só existem 2 respostas. Ou eles são iguais, a gente já falou que não é, e eles são diferentes. Se eles são diferentes, eu estou afirmando que eles são diferentes, só existe uma resposta possível, que é o quê? A ração com cálcio é maior, ou dá mais ovos, ou bota mais ovos, as galinhas vão ser mais, né, produtivas do que a ração sem cálcio. Eu não preciso fazer teste de Turing. Eu só posso fazer teste de Turing se eu tiver 3 tratamentos, ou 3 níveis. 2 níveis eu não posso fazer teste de Turing, é errado fazer teste de Turing, porque a nova já me responde. A própria nova já é a resposta, né? Ou eles são iguais, são diferentes. Eu acabei de concluir que são diferentes. Ração com cálcio deu mais produtividade que ração sem cálcio. Estou vendo aqui na tabela, aqui, ó, 596 por 505, são quase 91 ovos, são quase, não, são 91 ovos a mais. Então, eu tenho que indicar ração com cálcio. Né? Então, recomenda-se usar rações que contêm suplementação de cálcio, pois a presença tem maior produção de ovos que as rações sem cálcio. E a mesma pergunta, né, foi feita para relação ao ambiente com luz e sem luz. Precisa usar o teste de Turing? Não, não precisa. Talvez se eu tivesse 3 ambientes, um com luz artificial, com determinada quantidade de lúmen, o outro a meia sombra, o outro sem luz artificial, aí sim eu teria que usar Turing. Mas como só tem 2 respostas, também eu recomendo usar a luz artificial, né? Pois, olha só, 570 para 531 são 39 ovos a mais com ambiente com luz, né? Em relação ao ambiente sem luz. O teste de Turing, desculpa, o teste F da minha nova já indicou que eles são diferentes estatisticamente, e são diferentes estatisticamente, só existe uma resposta, que é o ambiente com luz ser melhor que o ambiente sem luz. Certinho? Pessoal, fim da linha. Paramos aqui. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, galera, é algo que vocês vão ver aí direto, tá? Muita gente faz experimento em fatorial justamente porque você aproveitar recursos, né? Não é barato você ficar fazendo experimentação, porque às vezes a gente depende de recursos de empresas, os recursos são escassos, então a gente faz experimentos desse jeito para facilitar a nossa vida. E ele tem, né, de certa forma, a grande chance de você estudar interação, por isso que é importante, né? Não é sempre que você consegue fazer experimentos que você possa estudar interação, é importante estudar interação, porque já imaginou se houvesse uma interação entre aqueles fatores ali, né? Se, por exemplo, ração com cálcio e ração sem cálcio tivessem respostas diferentes quando você usa os dois. Então, se isso acontece, é algo que a gente tem que estudar, sabe? Ó, então, peraí, qual o melhor nível de ração, né, eu tenho que usar para eu poder ter a melhor resposta possível? É assim que a gente faz. Ok?
Ok. Certinho. Deixa eu só colocar a presença de vocês aqui. O Vitor Hugo está aí também. Vou colocar aqui que hoje nós estamos estudando experimentos fatoriais, né? Sem a presença da interação. Na próxima aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma situação quando há a interação. Porque aí a gente vai ver que ela é um pouco mais demorada. Porque a gente vai ter que fazer, quando há a interação, a gente vai ter que fazer não só uma nova, a gente precisa fazer 3 anovas. A gente vai fazer uma nova para verificar se há ou não interação. Uma vez verificada a interação, a gente tem que fazer uma nova separada só para um fator, e depois uma nova separada só para o outro fator, mas estudando um fator dentro do outro. Mas isso aí é história para a próxima aula. Deixa a gente falar isso depois. Cabeludo, hein? Pessoal, um abraço então. Se não tem mais pergunta, a gente para por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Se tiver pergunta, eu estou aqui também para responder. Não, tô tranquilo. Até a próxima, professor. Até mais. Até mais, professor. Até mais. Tchau, tchau.